lemos aqui fala da experiência que Moisés viveu numa manifestação de Deus, quando Deus chama Moisés para uma missão especial, cuja missão era libertar o povo de Israel, que estava cativo ali no Egito e, portanto, sofrendo por muito tempo debaixo do jugo ali de Faraó. E o Senhor, então, ouvindo o clamor do seu povo, preparou ali um resgate, um livramento, uma bênção para a nação de Israel. Moisés, então, é escolhido e Deus se revela de uma forma maravilhosa naquele monte, quando ele olha para uma sarça que estava queimando, e a sarça, ela não se consumia. Ele percebe que alguma coisa estava diferente, porque era comum no deserto a sarça queimar, pegar fogo, queimar, mas se consumir. Mas o que estava acontecendo era algo diferente. Aquilo chamou a atenção de Moisés. Moisés então tenta virar o rosto para ver o que está acontecendo, aproximar daquele local, quando Deus chama ali a atenção de Moisés, para que Moisés não se aproximasse mais e que tirasse os pés, dos seus pés, o sapato, porque o lugar onde ele estava era terra santa, ou seja, Deus estava se manifestando naquele local, e naquele local onde Deus estava se manifestando, era um lugar então separado, era um lugar então santo, era um lugar então que Moisés deveria ali estar com reverência. Aqui nós já começamos a trazer para nós uma lição importante, onde nós reunimos para cultuar ao Senhor, para adorar ao Senhor, para receber e desfrutar das manifestações da presença maravilhosa do Senhor, do poder de Deus, nesse lugar onde nós reservamos para prestar adoração ao Senhor. Nós devemos nos reunir com temor no nosso coração. Não devemos fazer uma reunião de adoração sem que antes do nosso coração nós não tenhamos a consciência do que nós estamos fazendo, de que tão sério é a reunião da igreja para adorar ao Senhor. Não é um ajuntamento de pessoas de qualquer maneira, mas é uma reunião de pessoas que ali estão, movidas pelo Espírito, para engrandecer o nome do Senhor e para receber do Senhor aquilo que o Senhor reservou para nós. Embora nós precisamos tirar aquele pensamento místico em que o local onde nós reunimos é um lugar diferenciado de outros lugares, portanto Deus só manifesta nesse local. Isso não é verdade, mas também não podemos deixar com que na nossa mente as coisas que devem ser entendidas como sagrado não se tornar profano ou secularizado, tornar comum como qualquer outra coisa. Embora esse é um ambiente comum, quando nós decidimos aqui reunir para adorar ao Senhor nesse lugar, então esse lugar se manifesta a presença de Deus, e portanto aqui nós devemos ter reverência ao entrarmos para cultuarmos ao nosso Deus. Continuando a leitura aqui do texto, quando o Senhor vai se revelar a Moisés, a palavra do Senhor diz que o Senhor fala com Moisés: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Meus irmãos, nós louvamos ao Senhor porque nós estamos diante de um Deus que não está alheio
ao sofrimento humano. Mas nós estamos servindo um Deus que Ele vê a dor do homem, Ele vê a nossa aflição. E é importante essa expressão de Deus. Eu tenho visto atentamente, eu tenho enxergado o que está acontecendo, porque isso vai na contramão daquilo que era comum entre as nações. O salmista, no Salmo 115, ele vai dizer que os ídolos das nações são prata e ouro, obra feita pelas mãos humanas, que têm olhos, mas não enxergam, que têm ouvidos, mas não escutam, que têm mãos, mas não apalpam, que têm boca, mas não falam. Ou seja, ídolos mudo. E ali a forma com que o salmista traz essa realidade das nações, porque esse era o comum, era o costume das nações. Construir imagem, construir ídolos que representavam os seus deuses dos mais diversos. E ali, mesmo sabendo que aqueles ídolos eram fabricados por mãos humanas, por ser a representação de Deus, acreditavam eles que aqueles ídolos de alguma maneira traziam proteção. E às vezes se prostravam diante dos ídolos, esperando que os ídolos fizessem alguma coisa, ou que a resposta dos deuses viesse, como se os ídolos estivessem enxergando. Mas em contraponto, o Deus que se revela para Israel como o único Deus, portanto o Criador, é um Deus que vê, é um Deus que enxerga as necessidades humanas. E nisso nós descansamos quando nós estamos vivendo em aflição, nos momentos difíceis da nossa vida. Porque nos momentos mais difíceis da nossa vida, às vezes é aquele momento em que só nós mesmos sabemos e conseguimos imaginar o que estamos passando. Muitas das vezes os momentos mais difíceis, eles são vivenciados no isolamento, de alguém que se isola, que se tranca, e que imagina que ninguém está preocupado com a sua dor e que até mesmo Deus parece ter esquecido de tal pessoa. Mas nós louvamos ao Senhor, porque a nossa experiência com Deus é a experiência de Moisés. Conhecemos um Deus que vê a nossa dor e que não somente vê a nossa dor, mas que também Ele estende as mãos, Ele age para nos livrar. Quantos são e quantos foram os momentos que nós já passamos na nossa vida de aflições, e quando nós depositamos no altar do Senhor a nossa oração, o Senhor escutou a nossa súplica, e o Senhor manifestou o seu poder ao nosso favor. E se hoje nós estamos aqui, é porque Deus esteve conosco. Se hoje nós estamos aqui, é porque Deus nos abençoou. Deus nos trouxe até aqui. Deus nos sustentou em meio às nossas lutas. E podemos afirmar com toda a convicção: continuará sustentando a cada um de nós. O Deus que servimos é o Deus vivo, é o Deus que fala, é o Deus que manifesta no meio do seu povo.
quantas experiências nós temos para dizer daquilo que nós vivenciamos com esse Deus vivo, que em momentos de aflições falou conosco, às vezes aquilo que somente nós sabíamos, mas Ele se revelou como um Deus que Ele nos conhece. E muitas das vezes aquilo que Deus falou eram palavras de consolo, palavras de encorajamento, palavras que diziam: meu servo, minha serva, não temas, eu sou contigo. Continua, levanta, não para, ainda não chegou o fim. É assim que Deus trata, tem tratado com aqueles que têm confiado nele. Quando a palavra do Senhor diz assim: portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, mostra um Deus que estava ali descendo para socorrer o seu povo da aflição causada por Faraó. E nós não podemos esquecer que o Senhor Jesus, Ele desceu da eternidade. E quando Ele desce da eternidade, quando Ele assume a natureza humana, Ele vem aqui habitar entre nós, ou seja, Emmanuel, Deus conosco, estando aqui no meio dos homens, assumindo uma postura de humilhação, e aquilo era tudo para resgatar aquele que estava sofrendo em meio ao jugo desse mundo, das pessoas cruéis, das pessoas que estão sendo dominadas por uma força do mal e que estão fazendo e praticando as injustiças. E o Senhor Jesus veio para resgatar a nossa vida e nos fez uma promessa. E qual é a promessa que o Senhor nos fez? Que um dia nós estaremos num local, num lugar onde haverá plena justiça, onde a injustiça não terá lugar, onde aquilo que nos aflige não terá lugar, onde as lágrimas não rolarão mais nos nossos olhos, porque tudo será passado. Será assim uma verdadeira terra que mana leite e mel, não como a terra que os egípcios tiveram que possuir ali em Canaã, mas agora sim, uma terra agora com a presença de Jesus, depois já de assunto ao céu, descendo vitorioso, salvando, resgatando os seus, estabelecendo um reino milenar de paz, com Satanás amarrado, agora sem poder fazer ou influenciar os homens, como ele tem feito nessa hora. Aí nós estaremos experimentando um momento glorioso que culminará para nós num momento ainda mais esplêndido ainda, que será a criação do novo céu e da nova terra, onde a esposa descerá do céu, a nova Jerusalém, e ali estaremos para sempre com Deus. Meus irmãos, Jesus veio para resgatar a humanidade, para salvar a humanidade, embora a humanidade não compreenda, embora muitos não compreendam, embora muitos ainda insistem em recusar a oferta graciosa de salvação em Cristo Jesus, muitos ainda insistem em viver longe da luz, longe de Cristo, envolto nas trevas que já domina esse mundo. Não foi diferente nos dias de Cristo, e continua não sendo ainda nos nossos dias, piores ainda nos nossos dias.
Porque nos dias de Cristo diz a palavra que os homens amaram mais as trevas do que a luz. E eles não vinham para a luz, para quê? Por que eles não vinham para a luz? Para que as suas obras não fossem reveladas. Porque as suas obras eram tão terríveis. E eles não queriam, então, eles não conseguiam suportar a luz, porque a luz ia mostrar quão terrível eram as suas vidas. E não é diferente. Porque quando a luz do Evangelho ecoa no mundo, ainda encontramos os resistentes. Ainda encontramos aqueles que amam mais as trevas do que a luz e não vêm para a luz. Por quê? Porque a luz vai revelar o quão terríveis são os seus atos e quão terríveis são os seus pensamentos. E a palavra de Deus confronta a nossa realidade. Quando o Evangelho é pregado de forma genuína, nós encontramos uma palavra que demonstra o quanto nós precisamos urgentemente da graça salvadora de Cristo. Porque se a salvação estivesse dependendo da nossa própria força e capacitação, nós estaríamos condenados, perdidos. Mas louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor desceu para nos livrar. E nós vamos entender que o Senhor que desceu aqui para livrar Israel, naquele momento, no finalzinho das pragas que são enviadas para desmascarar os falsos deuses com as suas falsas promessas, para dizer que há um só Deus e há um só Senhor, Criador dos céus e da terra, digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração, e que um dia, até mesmo aqueles que hoje existem, a salvação oferecida gratuitamente para essas pessoas, para toda a humanidade, um dia todos terão que dobrar diante do Senhor e reconhecer que Ele de fato é Senhor. Mas felizes são aqueles que reconhecem hoje e que se dobram ao senhorio de Cristo hoje e que se desfrutam da graça salvadora de Deus hoje, porque isso nos dá segurança e certeza de que nós estaremos saindo desse mundo como quem sai vitorioso para um outro lugar, uma eternidade reservada para a nossa vida. Mas para o povo de Judeu, para o povo de Israel sair do Egito, a saída foi marcada com um culto maravilhoso, que também precisava, naquele culto, do temor do Senhor. Culto sem temor de Deus não é culto. Foi o culto do Cordeiro, o culto onde a Páscoa foi instituída, onde o Cordeiro foi sacrificado, para que o homem pudesse ficar livre do juízo da morte. O sangue passado na verga da porta e as famílias dentro de casa comendo o Cordeiro por inteiro, com fogo, assando, demonstraria que a única saída para o homem do jugo em que o homem se entrou por causa do pecado é o Senhor Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Colocar Jesus para dentro de casa é reconhecer o senhorio de Cristo, é reconhecer que Ele é o único que pode nos livrar da morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e vida eterna, e vida eterna só em Cristo Jesus. Quando nós reunimos aqui no culto de ceia, nós reunimos para trazer a memória do que o Cristo fez, porque Ele foi ao Calvário, ali Ele foi sacrificado, o Cordeiro
sendo imolado, uma vida no lugar da minha vida e no lugar da sua vida. A morte que era para mim e para você, o Senhor assumiu naquela cruz. Aquele Senhor perfeito, sem pecado, precisava ser um homem sem pecado para redimir outro homem pecador. Tinha que ser um homem sem pecado, um homem que pudesse então morrer no lugar do outro. Mas para ele morrer no lugar do outro como Salvador, ele não podia necessitar de um Salvador. Ele tinha que ser o próprio Salvador. Ele não poderia ter pecado. E Jesus é o Senhor, o Salvador, que não conheceu o pecado. E por isso ele pôde ali, como Verbo encarnado, receber sobre si os meus pecados e os seus pecados. Foram depositados, foram transferidos para Cristo lá no Calvário. E ali ele morreu, a morte de cada um de nós. Mas ele ressuscitou no terceiro dia. E quando ele ressuscitou no terceiro dia, ele venceu a morte. Ele venceu a morte para dar a cada um de nós uma certeza de que a morte para o cristão é apenas uma porta que se fecha para essa realidade e que se abre para uma outra realidade melhor do que a que já desfrutamos, tendo Cristo como Senhor da nossa vida nesse mundo. Porque apesar de termos o Senhor como Senhor da nossa vida nesse mundo, ainda assim enfrentamos as lutas, os problemas, os mais variados que o ser humano tem que enfrentar aqui. Com a diferença, nós enfrentamos com o Senhor, e com o Senhor é mais fácil do que sem Ele, não é verdade? Algumas pessoas dizem, mas está tão difícil. Se está difícil com Deus, imagina sem Ele. Eu não entendo como que as pessoas, quando a coisa aperta, abandonam o Senhor e vai para o mundo embora. Que decisão mais maluca é essa? Porque se as coisas estão difíceis sem Deus, pior sem Ele, não é verdade? Mas Ele veio, Ele venceu o mundo para que nós também fôssemos por Ele vencedor, e nós somos em Cristo Jesus mais que vencedores. Amém? Que Deus nos abençoe com essa palavra. Eu chamar aqui os irmãos que vão estar distribuindo a ceia. Vamos passar para esse momento, a ceia do Senhor.